Amados irmãos, boa noite. E que a graça e a paz do Senhor estejam em nossos corações. Amém? Uma alegria muito grande de conhecer essa igreja. Hoje passamos um dia aqui bem intenso, puxado, mas certamente especial. Para mim, então, uma alegria conhecer mais uma parte do corpo de Cristo, né? Uma parte pequena. É a sexta vez que eu venho até Campos, e nessa sexta vez vim conhecer aqui essa igreja querida, né? Que a gente já ouve tanto. Tem alguns irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Guarulhos também que estão aqui hoje, estiveram aqui de manhã, e meu abraço para eles aí. Se eu não puder abraçar os irmãos no final, mas vocês são também muito queridos e a gente também tem uma história juntos. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor, que Deus fala muito comigo quando eu ministro. Essa palavra está lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Queria que você estivesse muito atento à leitura desse texto. E versículo 1 até o versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça.
o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vamos orar mais uma vez? Peça para que o Espírito fale ao seu coração. Diga assim: Deus, fala comigo. É uma oração muito simples. E Deus ouve. Deus quer ouvir essa oração para aquilo que Ele quer fazer hoje em nossas vidas. Pai amado, Tua palavra está aberta diante de nós. Que privilégio, que honra ter a palavra do Senhor. E pedimos que o sopro do Espírito transforme essa palavra escrita em palavra viva, palavra rima para o nosso coração. Só o Senhor pode fazer isso, nós não podemos fazer. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Julho de 2013. Acordei com uma dor no pulso. E o tempo foi passando daquele dia, e a dor foi se desenvolvendo pelo braço. E eu me lembro que naquela época eu estava fazendo fisioterapia do braço do ombro esquerdo. E naquela noite, na noite daquele dia, eu simplesmente não consegui dormir, porque agora tanto o braço direito, todo o braço dolorido, e eu não conseguia encontrar posição. Se eu virava para o lado esquerdo, esse braço que tem um problema crônico, doía. Se eu virasse para o lado direito, agora estava doendo, uma dor terrível. E no outro dia eu corri para a fisioterapia. Agora eu não sabia qual era a fisioterapia que eu fazia prioritariamente, se era do braço esquerdo ou do braço direito. E eu estava sem conseguir levantar os dois braços. Esse braço que já estava doente há muito tempo, se levantava mais do que esse. E enquanto a fisioterapeuta estava fazendo aquele ultravioleta, aquele choquinho ali, conversando comigo, fazendo massagem nesse braço, ela começou a conversar comigo sobre aquela dor. E teve uma hora que ela fez uma pergunta. A pergunta que ela fez foi a seguinte: o Senhor, recentemente, nesses últimos 2 dias, o Senhor passou por alguma raiva, algum estresse emocional forte, agudo? E eu achei estranho ela fazer aquela pergunta, mas quando ela fez aquela pergunta, Deus trouxe ao meu coração que dias antes eu tinha tido uma reunião extremamente estressante, dolorosa, que me machucou muito. E eu fui para casa muito triste. E ela falou: essa dor que o Senhor está sentindo é uma doença psicossomática. E eu já tinha estudado sobre doenças psicossomáticas, já tinha dado estudos sobre doenças psicomáticas.
Mas eu não sabia que aquele era o problema. E aí, quando eu comecei a me lembrar daquele estresse emocional, eu percebi que o meu corpo estava somatizando um problema da minha alma. A minha alma estava ferida, a minha alma estava machucada, e o problema que eu estava sentindo físico era fruto de um problema emocional. E foi interessante que depois de 2 dias a dor foi embora e acabou. Nunca mais tive problema nesse braço. Esse braço aqui, ele ainda está melhorando. O texto que nós acabamos de ler, e eu quero convidar você a olhar para o versículo de número 14, que é o versículo central de todo o texto. O versículo de número 14, Jesus encontra-se de novo com aquele homem. Jesus volta a se encontrar com ele e dá um alerta para aquele sujeito, e o alerta que Jesus dá para ele é o seguinte: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. A doença que fez com que aquele homem estivesse jogado no chão era uma doença psicossomática, fruto de algum pecado. Aquele homem, antes de ter um problema físico, ele tinha um problema emocional. A alma dele estava doente, ele tinha cometido um pecado. Espiritualmente ele estava jogado no chão, e por causa daquele pecado ele estava paralítico. Quando eu olho para esse auditório, quando eu olho para a igreja de Cristo, muitas vezes eu vejo a igreja de Cristo como um grande tanque de Betesda. Um grande tanque de Betesda, que não tem mais pessoas paralíticas, cegas, coxas, aleijadas, pessoas doentes fisicamente, mas pessoas emocionalmente muitas vezes doentes. Pessoas que carregam no seu coração algumas feridas, algumas mágoas, alguns traumas antigos, dolorosos, que fazem com que muitas pessoas venham para a igreja esperando um movimento das águas. Pessoas que estão doentes, aparentemente está tudo bem com elas, você olha para elas, está tudo bem, mas quando você começa a conversar, você percebe que essas pessoas estão emocionalmente abatidas, estão doentes, estão feridas, estão magoadas, estão ali no tanque de Betesda, esperando, como diz a Bíblia, um movimento das águas. Certa vez eu estava pregando numa igreja, e Deus moveu meu coração para falar que muitas vezes algumas pessoas frequentam a igreja pensando que talvez aquele seja o último dia, porque estão pensando em ir na igreja e depois voltarem para casa e tirarem a própria vida, porque elas estão emocionalmente abaladas, elas estão emocionalmente entristecidas, doentes na alma, aparentemente estão bem,
pessoas religiosas, mas pessoas que precisam de cura. E ninguém vê, ninguém sabe. Às vezes uma doença silenciosa. Eu me lembro que quando eu falei isso, uma jovem de 24 anos, que estava sentada mais ou menos por ali, ela começou a chorar. E ela começou a chorar de maneira escandalosa. Ela começou a gritar. E os diáconos correram, pegaram-na e levaram para fora. E ela chorando, porque ela disse que aquele dia era o último dia que ela ia entrar na igreja. Depois ela ia sair dali e tirar a própria vida. Tanque de Betesda. E quando eu olho para esse texto, eu percebo um homem que está jogado no chão. Jesus toma a iniciativa de conversar com ele. E naquela conversa, Jesus dá uma ordem de cura para aquele homem. E aquele homem dá um salto, pega a sua maca. Certamente ele começa a pular de alegria. Certamente ele fica feliz. Todos começam a perceber. E ele com a sua maca andando para lá e para cá. Agora ele está curado. Agora ele está feliz. E os religiosos chegam para ele e dizem assim: como é que você carrega a maca no dia de sábado? Hoje não é dia de você carregar a maca. Hoje não é dia de você ficar curado. Os religiosos são terríveis, né, irmão? Para eles interessa mais o sábado do que a cura. A religião produz essa doença. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O certo é que aquele homem é curado, se encontra com Jesus e recebe essa palavra: olha, você já está curado, não volte a pecar novamente, para que algo pior não lhe aconteça. Aquele homem precisou vencer algumas barreiras pessoais, barreiras que tinham na frente dele para ele ser curado, barreiras que ele precisou transpor, barreiras que ele precisou vencer. E certamente temos pessoas em nosso meio que precisam vencer algumas dessas barreiras. E hoje de manhã, quando eu estava pregando aqui, Deus falou comigo: mude a palavra que você tem que dar, a palavra que você preparou para dar, mude, porque a palavra que eu tenho para dar é a palavra sobre o tanque de Betesda, porque Deus precisa operar nas vidas de pessoas que precisam vencer barreiras. Barreiras para receber a cura integral. Não apenas a cura física, mas a cura da alma. Uma coisa boa de pregar na igreja dos outros, pastor, é que a gente não conhece ninguém. Eu não conheço a vida de ninguém, mas Deus conhece a sua existência. Deus conhece você. Primeira barreira. Olhem para o texto bíblico. Olhem para o versículo de número 5. Porque no versículo de número 5, João revela, o evangelista João revela a primeira barreira que aquele homem precisa vencer. No versículo de número 5, de João diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. A primeira barreira que aquele homem precisa vencer é a barreira do tempo. A barreira do tempo. Essa é a primeira barreira. 38 anos jogado numa maca, 38 anos olhando a vida de baixo para cima, 38 anos comendo a poeira da estrada, 38 anos sendo humilhado, 38 anos jogado. A barreira do tempo.
conheço pessoas que sofrem há muito tempo. Pessoas que foram machucadas na infância. Pessoas que foram abusadas na infância e carregam por muito tempo aquela mágoa no coração. Pessoas que por muito tempo carregam uma amargura, não conseguem perdoar faz muito tempo. Pessoas que estão adoecidas há muito tempo. Pessoas que levam a vida religiosa, que levam a vida na igreja, mas por muito tempo carregam uma dor na sua alma de maneira profunda. Tem um ditado que diz que vamos dar tempo ao tempo, que as coisas vão resolver. Mas o tempo, queridos, o tempo não cura. O tempo enrijece. O tempo endurece. O tempo vai fazendo com que a raiz vá ficando mais profunda. A raiz de amargura vai se aprofundando. O tempo vai fazendo com que a dor seja cada vez mais escondida. É isso que o tempo faz. A pessoa vai, com o tempo, vai mascarando o problema. E a pessoa precisa vencer a barreira do tempo. Ah, pastor, faz muito tempo que aconteceu isso na minha vida. Ah, pastor, quando eu era criança, eu fui rejeitada. Faz muito tempo. Será que eu vou vencer, pastor, a barreira do tempo? Pastor, será que eu vou conseguir transpor a barreira do tempo? Faz muito tempo. Queridos, faz muito tempo que aquele homem tinha cometido aquele pecado, e Jesus sabia. Jesus sabe a dor que você sofreu faz muito tempo. Jesus sabe a mágoa que está no seu coração faz muito tempo. O tempo pode mascarar a dor para as pessoas, mas o tempo não pode esconder de Jesus o que precisa ser vencido. Jesus sabe que faz muito tempo que você sofre. Faz muito tempo. A segunda barreira que aquele homem precisa vencer está aí no versículo de número 6. Jesus faz uma pergunta aparentemente ridícula, e Jesus nunca faz pergunta ridícula. Jesus nunca faz pergunta idiota, mas parece ser uma pergunta ridícula. A pergunta de Jesus é simples, a pergunta de Jesus é direta. Jesus chega para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? Ô Jesus, o senhor acha que eu estou aqui por quê? Só faltava o cara dizer isso, né? Eu estou aqui, Jesus. O tanque de Betesda precisa se mover. Eu estou aqui. O senhor acha que eu não quero ser curado? Mas prestem atenção, queridos, que essa pergunta de Jesus, aparentemente ridícula, aparentemente é uma pergunta que toca na segunda barreira que aquele homem tem. A barreira da vontade. Você quer ser curado? Eu acho essa pergunta uma pergunta extremamente profunda, porque toca na vontade do ser humano, toca na essência do ser humano. Sabe por quê, queridos? Porque muita gente vem no tanque de Betesda, mas não quer ser curado. Você quer ser curado? Tem muita gente, queridos, que frequenta a igreja, mas não quer mudar. Quer continuar como está. Porque às vezes a cura, amados, a cura vai exigir humilhação. Você quer ser curado? Para você ser curado, você tem que voltar lá e pedir perdão. Mas eu tenho que voltar.
Você quer ser curado? Ah, não, eu quero continuar frequentando a igreja. São duas coisas diferentes. Querer ser curado e frequentar a igreja. Querer transformação e frequentar a igreja. Frequentar a igreja é gostoso, mas ser curado é melhor. A pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Você quer ultrapassar a barreira da vontade? Você quer transpor a barreira da vontade? Você quer chegar lá no fundo da sua alma e dizer assim: eu preciso ser curado, então para eu ser curado eu vou dar o passo que precisa dar, eu vou pedir o perdão que precisa pedir, eu vou me humilhar do jeito que precisa acontecer. Você quer ser curado? É uma pergunta incômoda, né? É uma pergunta que, mas eu preciso perdoar aquela pessoa que me agrediu? Eu preciso perdoar aquela pessoa que me violentou? Eu preciso perdoar aquela pessoa que me traiu? Você quer ser curado? Tem muita gente, queridos, que permanece doente. Permanece doente. Está ali na beira do tanque de Betesda. Faz muito tempo. Mas ela não quer sair do chão. Ela quer continuar doente. A preocupação de Jesus é com a nossa alma. A preocupação de Jesus é com a saúde da nossa alma. A preocupação de Jesus é com a nossa própria vontade e o nosso desejo de mover algo dentro da gente. Certa vez, conversando com um pastor que tinha traído a confiança de uma determinada igreja, e conversando com ele na reunião do presbitério, eu perguntei para ele: pastor, você já foi lá pedir perdão para a igreja? A resposta dele foi sintomática, e foi uma resposta que muitos cristãos dão. Ele falou para mim assim: pastor, eu ainda não senti que eu tenho que fazer isso. E aí eu me lembro que a resposta que eu dei para ele foi uma resposta que eu aprendi no seminário. No seminário, na aula de teologia, o professor de teologia ensinava o seguinte: que nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para obedecer. Tem muita gente que quer sentir. Você não foi chamado para sentir, querido. Já viu quando está no culto assim: ah, eu senti. Você não foi chamado para sentir, você foi chamado para obedecer, eu e você. Eu falei isso para o pastor, falei: pastor, você não precisa sentir nada, já está na Bíblia, você precisa obedecer. Você quer ser curado? Tem que obedecer. Mas a resposta daquele homem, olha aí o versículo de número 7, a resposta dele revela a terceira barreira que ele precisava vencer. Essa terceira barreira está inserida na resposta dele, porque no versículo de número 7, ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Ali ele revela uma terceira barreira. A barreira da solidão. Eu não tenho ninguém. E vejam, queridos, que Jesus não perguntou se ele tinha alguém. Vocês percebem? A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? Mas aí ele foge da resposta e ele diz: eu não tenho ninguém.
Só que quando ele diz eu não tenho ninguém, ele revela uma terceira barreira. Uma barreira que muita gente sofre hoje. Uma barreira que muitas pessoas têm dificuldade de transpor, que é a barreira da solidão. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém. Queridos, tem muita gente na igreja que não tem ninguém. Ninguém para abrir o coração. Ninguém para expor o profundo da alma. Estamos num lugar com muita gente, mas talvez a gente tenha pessoas aqui nessa noite que não tem ninguém. Ah, pastor, se o senhor soubesse, quando eu abri o coração para alguém e essa pessoa me traiu, falou de mim, colocou para fora tudo que eu falei, então eu não confio mais em ninguém. Então é melhor não ter ninguém. É a barreira da solidão. Eu estava lendo que a solidão é uma das doenças que mais atinge as pessoas nos dias de hoje. Pessoas que sofrem caladas. Um dos grupos mais solitários que existe são os pastores. Os pastores às vezes não têm ninguém. Haja visto o grande número de suicídio de pastores nos últimos anos. Líderes espirituais que não têm ninguém para abrir o coração, não podem ter amigos para contar o segredo das suas almas, e aí eles sofrem muitas vezes calados. Lembro-me quando eu estava no seminário, primeiro ano do seminário, lá em Recife, Seminário Presbiteriano de Recife. Uma segunda-feira nós acordamos, era folga no seminário. E antes do café nós recebemos uma triste notícia. O pastor da igreja presbiteriana de Areias, domingo à noite, ele chegou da igreja depois de ministrar a Santa Ceia. A mulher foi para a cozinha preparar uma janta, ele foi para o escritório, como ele sempre ia, pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. Um homem que não tinha ninguém, ninguém para abrir o coração. Eu me lembro que quando aquela notícia chegou no seminário, o seminário foi pego de surpresa, os seminaristas começaram a chorar, houve uma profunda comoção, uma tristeza na alma. Uma pessoa que não tinha ninguém, cercado de muitas pessoas, cercado de muita gente, mas não tinha ninguém. Igual aquele homem no tanque de Betesda, cercado de pessoas, várias pessoas ao redor dele, mas ele não tinha ninguém. Talvez, meu querido, minha querida, você esteja sofrendo de um problema grave de solidão.
Você precisa vencer a barreira da solidão para receber a cura. Mas a quarta barreira que aquele homem tem que vencer está aí, por favor, olhem nos versículos 9 e 10. Os versículos 9 e 10 falam dessa barreira, dessa terrível barreira, que é a barreira da religiosidade. Hoje é sábado. O que é que você está fazendo com a maca na mão? Hoje é sábado. Os religiosos foram em cima dele, começaram a falar mal dele, porque ele estava carregando a maca. Agora presta atenção, queridos, aquele homem estava há 38 anos jogado no chão. Mas a mentalidade religiosa, a mentalidade da religiosidade que aprisiona o espírito, que aprisiona a mente, não consegue ver a beleza da cura, a beleza da restauração, só consegue ver a beleza da lei, da regra. É sábado. Você podia deixar para carregar sua maca amanhã. Ou então você podia ter dito para esse Jesus: Jesus, volta amanhã. A barreira da religiosidade. Tem algumas pessoas dentro da igreja que elas são tão apegadas à religiosidade que elas não conseguem se libertar para receberem a cura de Deus na sua alma. Não conseguem. São aprisionadas pela religiosidade. Ah, mas eu nunca fiz isso. Ah, mas eu não sei, a minha religião não permite. Certa vez eu conversando com uma pessoa, nós estávamos numa reunião do conselho. E nós tínhamos feito um dia de oração e jejum na igreja. Primeiro domingo do mês, a gente tirava para fazer um dia de oração e jejum. E aí naquele dia eu chamei um pastor da igreja presbiteriana renovada para dar uma palavra lá e para orar por nós. Imagine, irmão, pastor presbiteriano doido, hein? E aí naquele dia Deus tomou o pastor Eliabe, pastor da terceira igreja presbiteriana renovada, lá em Valadares, e foi um mover de Deus, e o povo se quebrantou, e ele chamou o povo lá na frente, e perguntou assim: alguém tem um óleo aqui? Falei: vixe, vai dar um rolo isso aí. Eu sei que o óleo chegou na mão do homem, e tinha lá vários líderes na frente da igreja, tinha presbítero, diácono, e ele foi pegando o óleo e foi passando na cabeça do povo. Eu falei: vixe, meu Deus, isso aí vai dar BO, sabe, BO, boletim de ocorrência. Mas o mover de Deus estava tão... Eu falei assim: não, eu não vou deixar, eu não vou proibir o homem, deixa o homem lá, depois a gente resolve. Primeira reunião do conselho, depois daquele culto: reverendo, aconteceu um problema aqui no último dia de oração e jejum. Eu falei: um problema, irmão? Que problema? Eu já sabia, mas eu tinha que ir enrolando até ver se alguém aparecia lá para me defender, né? Mas que problema, irmão? Foi uma bênção tão grande. Não, é que aconteceu algo que não faz parte da nossa doutrina, da nossa prática. Eu falei: e foi? O que foi que aconteceu, meu irmão? Não, reverendo, é porque o senhor trouxe aqui o pastor Eliabe, e
usou o óleo aqui para ungir as pessoas. Eu falei, foi, né? Aí falou assim, aí eu falei assim, mas foi bênção ou foi maldição, irmão? Não, foi uma bênção. Foi uma bênção. Falei, irmão, Deus operou ou não? Não, foi bênção, mas a nossa doutrina não permite. Eu falei, ô irmão, não vai acontecer mais não. Falei assim, fiquei pensando comigo, né? Às vezes Deus está querendo fazer algo especial, mas a nossa religiosidade, as nossas regras, o nosso sistema de pode, não pode, e a gente aprisiona tanto Deus, tenta aprisionar, né? Porque Deus não tem como aprisionar Deus. Deus se movendo, curando pessoas, transformando vidas, mas as pessoas estão preocupadas com se tem isso, se não tem aquilo, se pode, se não pode. Sabe o que é isso, queridos? É a religiosidade que adoece o coração e faz com que a pessoa não veja aquilo que Deus pode fazer. Tem pessoas que não se entregam a Deus por causa da religiosidade. Está aprisionada. Ah, mas eu vou ter que sair da minha religião. Queridos, Deus não veio trazer uma religião para você. Jesus não veio trazer uma religião para você. Jesus veio trazer um relacionamento de libertação. Um relacionamento. Porque a religião aprisiona a alma, mas o relacionamento com Deus traz cura. Eu queria concluir essa palavra fazendo uma pergunta para você. Você quer ser curado? É uma pergunta simples. A barreira da vontade precisa ser vencida. A barreira do tempo precisa ser vencida. A barreira da solidão precisa ser vencida. E a barreira da religiosidade precisa ser vencida. Talvez você que esteja aqui precise vencer uma dessas barreiras. Como eu não te conheço, eu não sei qual é, mas eu sei que Deus te conhece. E eu queria orar com você. Vamos orar, feche seus olhos. Coloque-se aí diante do Senhor. Aí como você está sentado, eu queria orar por você. Pai amado, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui nesse lugar. Eu não as conheço, mas eu conheço o Senhor. Que já mexeu em tantas vidas, que já trouxe saúde emocional, saúde espiritual para tantas pessoas. E o Senhor pode fazer isso de novo hoje à noite. Aleluia!
Talvez tenhamos aqui pessoas, Deus, que estão há tanto tempo sofrendo.